primeiro, eu vou mostrar para vocês o gabarito rapidinho do simulado 1, tá bom? Aí, aí vocês vamos acompanhar o simulado 1, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu só postar aqui. Ok. Muito bem. Ok, o simulado 2. Deixa eu ver a data aqui. Simulado 2. Não, semana que vem não. É em junho. Deixa eu só confirmar aqui. Tá? É, ok. Simulado 2 será o dia em junho, terça, nós estamos na quarta. O dia 11, tá bom? 11 de junho é o simulado 2, simulado 2, tá bom? Deixa eu colocar aqui no chat. Onze de junho. Foi o que aconteceu. Tá bom? Ok, então vamos ver aqui. Deixar mudo. Enquanto eu tiver a comida delas, elas vão estar comigo. E a AV já tinha falado que vocês têm que agendar. A AV é agendado, tá? A AV é agendada e esse agendamento tem que ser feito lá para o polo e a prova é do dia 17, tá? Ah, tá ok, Júlio. Mas de qualquer forma, para quem está chegando agora, do 17 ao 23 vai ser AV. AVS do 25 ao 1º. Tem que agendar também, ok? Para quem não conseguir AV, AVS, tá bom? E fechamento do período seria o dia 3 de julho. Professor, eu cheguei agora. Pode repetir, por favor? Desculpe. Não, que o simulado 2 vai ser dia 11 de junho. A AV vocês têm que agendar, sim? E esse agendamento tem que ser para ser aplicado do 17, a ver, é da data do 17 a 23 de junho. Já deveriam ter agendado, tá? Os agendamentos já estão abertos. E a AVS também no Professor, polo fala. meu polo ainda nem abriu. Bom, mas fica de olho para agendar logo, tá? Ok? Então temos aí o AVS do 25 de junho até o 1º de julho. Aí vocês vêem uma data lá no polo para agendar e fazer essa prova. Ok? Vamos continuar aqui com a aula. Outra questão, não, peraí antes. O que acontece? Com relação àquele formulário, sim, aquele formulário de todas as equações que eu vou passar para vocês, que é o seguinte: vocês têm que entrar em contato. Olha a orientação, pessoal. Que, coloca um microfone silenciado, tá? O que acontece? Vocês vão ter que entrar. A orientação foi a seguinte: eu não conheço, eu não tenho autorização, não tenho contato de todos os polos em que vocês estão. Então você vai entrar em contato com seu coordenador, tá? Para que ele entre em contato com o polo e autorize o uso de calculadora e o uso do formulário que o professor vai mandar. E esse formulário eu vou postar aqui quando finalicemos todas as aulas. E ele está escrito, está assinado, está descrito que esse é para ser autorizado para fazer aplicação na prova no polo. Ok?
mas vocês precisam avisar ao coordenador que o professor solicitou para que lá o supervisor do polo autorize entrar com o formulário e autorize entrar com a calculadora. Fala, Vinícius. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Na semana passada, eu não pude participar do simulado porque minha esposa estava internada, e eu precisei ficar acompanhando ela. Eu já tentei contato com a secretaria, com o coordenador, só que até agora não tive uma resposta de como fazer para poder reaver a oportunidade de fazer esse simulado. Acho que aí o sistema fechou. Esse sistema fecha automático para todo mundo. E eu acho que ali você entraria como vai ter que abrir um chamado, abrindo como regime especial. Não sei lá quando vão responder isso aí, não. Tá? Eu não tenho como fazer a prova para você, porque pelo sistema. E outra coisa, aí está o simulado 2. Por enquanto, abre chamado e tenta resolver lá como regime especial, tá bom? De repente, eles Professor, liberem uma data para você. Tá Fala, bom, Ronaldo. obrigado. Eu Ah, perdi tanto do senhor quanto de outras matérias, porque em decorrência dessa internação foi o nascimento do meu filho. Então eu fiquei tá. bem debilitado de Tá bom, poder tá entrar bom. nas aulas. Mas Mas obrigado, aí, viu? não, abre o chamado lá que eles vão tentar resolver. Explica, manda já também no, não sei se você tem o atestado e tudo, anexa no chamado, tá? No Tem requerimento. sim, tenho a certidão de nascimento dele também. Ah, beleza. Valeu, Ok? obrigado, viu? Nada. Ronaldo, fala aí. professor, boa noite, né? Boa noite. Qual é o contato que a gente tem que orientar a coordenação porque eu já tive lá, em função do meu polo ainda nem ter aberto o agendamento, e Uhum. falei com o pessoal da coordenação sobre esse assunto já, de levar o formulário, de entrar na prova com o formulário. E Então eles tem disse, que. e aí a orientação que eu recebi lá foi que o polo que vai estar, que é o polo sede, né, que é provavelmente o polo que o senhor está fixado com essa disciplina, que ele Uhum. teria que disponibilizar essa informação para os demais polos. Não, Então, o que eu peço ao senhor é que passe um contato, que a gente possa chegar lá na coordenação e dizer que a orientação não é bem essa, e aí a gente já ceder as informações necessárias para que eles estejam entrando em contato. não. É o coordenador. Você tem um coordenador. Quando o coordenador vai entrar com sua matrícula, ele vai verificar que polo é você. Quando ele verifica esse polo, ele tem que avisar o acadêmico, porque é a responsabilidade desse coordenador. Você é responsável, a sua é responsabilidade dele, você, porque está ligado a ele. Ele vai avisar ao polo responsável. Eu não tenho como aqui, eu não tenho nenhum contato de nenhum polo. Eu não sei, aqui tem Brasil inteiro. E na prova não vai ser aqui no polo do Macaé, porque tem gente de outro lado do estado. Você tem que agendar em um polo que você fez a matrícula. A pergunta é qual o contato no Polo Macaé que o meu coordenador, com quem ele vai falar, para quem ele vai ligar, é essa a questão. Não para O poder chegar. coordenador, O o meu coordenador tem que coordenador se, vai entrar em contato com quem lá em Macaé? ele vai ter que ir lá pelo gerente acadêmico. Não, mas não é no polo de Macaé. Você é de qual polo? Sulacap. Então você vai fazer a prova em Sulacap, no polo de Não, Sulacap. estou falando para entrar com o formulário. Não tem que o nosso polo não tem que fazer contato para combinar o acesso Não, com a não, 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 calculadora. não, não. Não, peraí. Vamos lá. Temos informações aqui desencontradas. Primeiro, Sim. primeiro, você vai agendar, sim, Hum. para fazer a prova no polo seu dessa disciplina. Perfeito, perfeito. Ok? Esse agendamento tem que ser no Sulacap. Ok? Sim, É no sim. seu caso. Agora, você vai comunicar ao seu coordenador que o professor da disciplina, independente daqui que seja Macaé, falou para que ele entre em contato com o Polo Sulacap, sim, e autorize para você entrar lá com um formulário com a calculadora. Faz uma distribuição de cima para baixo, tá? Eu não tenho contato de todos os polos, nem onde são, imagina, são 200 alunos, não sei nem onde todo Não mundo vai fazer entendi, prova. entendi essa parte. Ô, Eu Entendeu? professor, entendi. mas assim, É sem mais fácil querer falar assim. centralizar, espera aí, é mais fácil Ah, centralizar no seu coordenador, Sim, sim, ok? eu entendi o que o senhor falou. A minha questão é que eu tinha entendido, não sei se eu entendi certo, Uhum. que o senhor falou para o nosso coordenador
para Hum, resolver a hum. questão da autorização que tinha que entrar em contato com alguém do polo, De né, Macaé, não. de Macaé para poder Não, combinar essa entrada lá, para ficar tudo certo. tá bom? Entendi. Eu acho que não vão. Olha só, é porque que acontece? A orientação que foi aqui dada pela liderança daqui em realidade, é para que a supervisão já fique ciente, né? Porque é provável que você chegue lá com seu formulário e ele não deixe entrar. Aí fica complicado, porque um monte de equações, um monte de coisa que Hum, não dá para memorizar assim todo, não. Ok? entendi, entendi. Fala, Rosalvo. Gente, aqui vamos Oi, para. professor, boa noite. Fala. Hum, Então, como o senhor falou para entrar em contato com o coordenador do curso. Professor, sim. já estou há 4 períodos tentando falar com a minha coordenadora. É só pela misericórdia, não consigo falar com ela de jeito nenhum. Já até desisti. Já desisti Qual dela, é a porque coordenação? Qual é onde é? é Nova Iguaçu. Se eu não me engano, é Apoema. Hum, mas você abre requerimento por agendamento pelo CIA e nada? Pelo CIO, WhatsApp, sinal de fumaça, datilógrafo para ela, não dá certo. Até estou quase psicografando para ela para ver se dá certo. Cara, aí no seu caso, aí não sei como fazer, porque aí você vai levar esse dia o formulário e a calculadora e tentar fazer lá quando agendou. Mas já agendou a prova? Não, não, agendei ainda não. Não, na Tá, verdade, agendei sim, tá agendado, tá agendado. Esse é o medo. tá. Porque já está agendado já, se não deixar entrar, a gente vai ter que arrumar confusão. Não só eu, como eu acho que tem 4 pessoas dessa turma que é faz Nova Iguaçu Ah, também. A gente vai dar ruim lá. é. Vou tacar fogo, professor. Taco logo fogo. Calma, gente. Está muito, muito agressivo. Paz e amor. É, então, eu acho que não vão barrar, mas assim, até inclusive eu vou falar assim, no formulário está escrito meu nome, autorizo como professor da disciplina que o aluno precisa fazer, está assinado com assinatura digital, enfim. Então, acho que não vai ter muito problema. A questão é a seguinte também, gente. Vocês não podem rabiscar por nada esse documento. Se esse documento estiver escrito exercícios em cima dele, entendeu? Informações que não são digitalizadas, aí que vão ter problema. Aí não me compete mais. Tá bom? Aí Eu não sei em relação a documento, mas no meu polo de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, eu sempre, provas de exato, eu sempre pude entrar com calculadora, mas científico. Eu tinha que mostrar sim. pro fiscal, mostrando que é uma Não, a calculadora. calculadora dá para entrar, com certeza. Mas eu falo do formulário, entendeu? Das equações. Tá? Esse é o que a gente está vendo aqui que é mais problemático. Mas nem de problemático, gente. Acho que vai rolar sim, de boa. Mas já comuniquem aos seus coordenadores e você tem ainda prazo ali, Rosalvo, para ver esse coordenador, tá? Também a Patrícia, Tá ótimo, obrigado. nada. E Joana também está em Nova Iguaçu. Gente, Nova Iguaçu. Tá. Deixa eu ver o que eu posso fazer, tá bom? Vamos dar início da aula, senão a gente vai ficar aqui só. Nova Iguaçu é só Jesus, hein? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, semana passada foi o simulado e eram 10 Os cachorros aqui não podem escutar o barulho de uma porta que já vão. Ok, então vamos lá. Primeira questão. Quais são os tipos de transportes abordados na disciplina de fenômeno de transporte? A resposta era quantidade de movimento, calor e massa. Então, a gente já viu aqui quantidade de movimento relacionado com hidrodinâmica, calor, que a gente está vendo transferência de calor, com relação à convecção, condução, radiação, e a massa, que seria o último tema que a gente vai estudar. Tá bom? Então, era a letra B. Aí, tinha a questão 2. Deixa eu só.
que falava o seguinte: qual é o valor da pressão manométrica em bares no fundo de um poço de água doce com 44 metros de profundidade? Então, de acordo ao teorema de Stevin, pressão é ρ G H, certo? Então, a pressão seria a densidade da água é 1000, a gravidade é 10, sim, e a profundidade é de 44 metros. Então, se a gente for fazer isso no sistema internacional, a gente vai encontrar 1000 vezes 10 vezes 44. 400. Ah, aqui utilizou em realidade 9,8, já vi a resposta. Quando o enunciado falem para você, use gravidade como 10, usa 10. Do contrário, vocês vão usar o 9,8. Quatrocentos 31.200. Aqui temos pascais, tá? Esse pascal. Mas em bar, a gente tem que fazer a conversão. E aqui precisariam as conversões, a tabela de conversões, que também vocês têm que imprimir, tá bom? E aqui sabemos que um bar equivale a 101.325 pascais. Então, aí dividimos em 101.325 pascais. E aqui dá equivalente a, ó, pascal com pascal se elimina, dá 4,25 bares. E a resposta que está mais aproximada ali, aproxima, arredonda isso aqui para 4,3. Então, a resposta seria a letra C. Beleza? Olha, esse simulado deu para ver um pouco do que será a prova. Então, assim, é uma degustação. Então, observem que os exercícios não vão sair do que a gente estudou, do básico. Aqui, quem sabe, se tiver a equação do Stevin, você vai saber. Tá? Sabe que a água é 1000, 9,8 e aí tem a profundidade em 44 metros. A conversão é uma questão que você tem que ter lá, que seria nas tabelas de conversões. Esse também vou colocar lá no documento anexo, tá bom? Ok. Terceira questão. A figura a seguir ilustra um recipiente cilíndrico fechado contendo gás e óleo. O gás está na parte superior e o óleo está na parte inferior. A, B e C, estando A em seu tampo, aqui, e C a sua base, ok. E B a interface do gás óleo. A densidade do óleo e do gás valem, respectivamente, estes valores. Tá bom? Estes valores estão dados em gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, a gente tem que rever que tem que passar para quilogramas por metro cúbico. Ok. Sabendo que a pressão no ponto A vale 6 quilopascais e a gravidade do local é 10. Aqui observem que se o enunciado está falando 10, é 10. Na prova, se não falar que é 10, usa 9,8. Tá bom? Só uma coisa, já estou... Ok. Quanto vale a pressão no ponto C? Ok. Então, lembrando que isso aqui seria tipo manometria e utilizamos o do teorema de Stevin. Então, começamos descendo, sabe que quando desce a pressão aumenta, certo? Portanto, a gente usa positivo. Então, começamos em PA, lembram do caminho? Então, era pressão de A, sim? Agora vou pegar a do gás, sim? Mais a pressão do gás, agora eu vou descer mais a pressão do óleo é igual ao último ponto.
pressão em C. Ok? Muito bem. Pressão de A. A pressão de A é 6 kPa. Lembrando que no sistema internacional seriam 6.000 kPa. A pressão do gás, aí utilizamos o teorema de Stevin, ρGH. Tá? Então, vamos lá no pressão do gás. Então, seria ρ, a densidade do gás. Tá? Olha, esta densidade do gás por centímetro cúbico, passando ela para quilogramas por metro cúbico, equivale a 800, se não me engano. Deixa eu ver. É 800, sim. Quilogramas por... Nossa, está muito alta essa densidade do óleo. Ah, não, a do óleo é 800 e a do gás, aí multiplica só por 1.000, tá? 10. Ok. Se eu fizer a conversão de grama centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, sim, a densidade do óleo é 800 quilograma metro cúbico. Sim. E a densidade do gás seria 10. 10 quilogramas por metro cúbico. Ok. Então, continuamos aqui. ρGH do gás. Então, a densidade do gás é 10. A gravidade é 10. Estamos seguindo a fórmula do Stevin. E agora, a altura. A altura está dada em 4 metros. Densidade do óleo. Vamos lá. Digo, a pressão do óleo. Ele vai ser 800 a densidade. A gravidade é 10. E a altura da coluna, nesse caso, é de 0,5 metros. E isso equivale à pressão em C. 6.000 mais 10 vezes 10 vezes 4, 400. Mais 800 vezes 10 vezes 0,5, 4.000. Igual a pressão em C. Somando, vai dar 4.000 mais 6.000, 10.000, mais 400. 10.400 pascais. E as respostas estão em quilopascais. Então, você vai dividir em 1.000 para passar para quilopascais. Ou seja, que seria 10,4 quilopascais. Ok? Portanto, a resposta C. Qual é o maior problema aqui desse enunciado, desse problema? Fazer as conversões, saber que utiliza a manometria como Stevin, quando o D se aumenta, e lembra que se tiver que subir, por exemplo, em um manômetro de tubo em U, lembra dos manômetros que a gente fez? Se você tem que subir, aí é negativo, tá bom? Lembrem sempre, quando desce, aumenta a pressão, quando sobe, diminui. Aí por isso utiliza mais e menos. Beleza? Acredito que vocês fizeram por esse método, né? Tudo bem, Maria Aparecida. É que essa semana é da questão de semana de engenharia, e aí está acontecendo palestras. Falaram para se eu poderia ter liberado todos vocês, mas acho que a gente está com muita matéria para seguir, e as palestras geralmente acabam às 9 horas, então dava para fazer a aula. Ok. Tem uma questão 4, que é teórica. Ok. O calor é um tipo de energia que pode ser transferida de um corpo para outro quando a diferença de quê? Isso a gente viu. Diferença de temperatura. Calor com diferença de temperatura. Massa quando for transferência, eu vou mandar, que fala você, o Cláudio, do gabarito? Eu vou disponibilizar. Ok, quando falamos de transferência de massa,
é a variação de concentração. Transferência de calor é variação de temperatura. Quantidade de movimento está relacionado com variações de velocidade. Tá bom? Ok. Quinta questão. Quinta questão. Um fluido escoa a 2 metros por segundo em um tubo que tem uma área transversal de 2.000 milímetros quadrados. Qual é a velocidade desse fluido ao sair por outro lado que tem 100 milímetros quadrados? Ou seja, vai passar de uma tubulação com uma área maior para uma menor. Ok? Vamos chamar isso aqui de 1 e de 2. E o fluido está nesse sentido. Ok. Então, temos que a equação de continuidade fala o seguinte: área 1, velocidade 1, tem que ser igual à área 2, velocidade 2. Conheço essa daqui, aqui e aqui. E a incógnita é a velocidade 2. Isolando, vamos encontrar o seguinte: área 1, velocidade 1 sobre a área 2. A área 1 é de 200 milímetros quadrados. A velocidade, no ponto 1, ela é de 2 metros por segundo. E a área 2 é de 100 milímetros quadrados. Observe que neste caso, quando você tem uma relação entre áreas, não precisa fazer a conversão, porque a mesma unidade se simplifica, tá bom? Então, aqui vamos fazer a cálculo. Seria 200 vezes 2 dividido em 100, 4. Ou seja, duplicou a velocidade. Ok? Seria a letra C. Tá bom, Jéssica? Questão 6. É uma teórica. Isso aqui já falei, né? Inclusive foi numa das penúltima aula que a gente teve antes do simulado. Em que tipo de matéria a transmissão de calor por convecção é possível? Olha, é possível em gases, tá? Mas gases está dentro de fluidos. Fluidos é a soma de gases mais líquidos, tá bom? Então aqui, é transmitida por gases, ok. Mas não é somente em gases. Fluidos, sim, porque os fluidos conformam gases e líquidos. Não se propaga no vácuo e não se propaga em sólidos. Tá bom? Ficou clara essa questão? Então, lembre-se das transferências de calor. Condução, sólidos. Convecção, fluidos. E ele inclui gás e líquido. E radiação por ondas eletromagnéticas. Sétima questão. Nossa, eu estou terminando esse simulado aqui em 5 minutos. Ok. Um fluido, de novo, aqui temos a questão de hidrodinâmica. Um fluido incompressível e sem viscosidade é transportado por um tubo cilíndrico horizontal de rádio de 2 metros. 2 centímetros, desculpa. Esse aqui é o R. Tá bom? E entra com uma velocidade de, vou chamar aqui 1, uma velocidade de 3 metros por segundo. A partir de certo ponto, o tubo se bifurca em 2 tubos, também horizontais, só que com raios de 1 centímetro aqui. R2 e R3, vamos chamar. São iguais. A velocidade V do fluido nos tubos após a bifurcação é de quanto? Paulo, o simulado foi semana passada, tá? Bom? Sim, Richard, é a mesma lógica do anterior, tá bom? Ok.
a velocidade do fluido nos tubos após a bifurcação em quanto equivale. Então, aqui temos o mesmo raio, aqui teremos que adivinhar a velocidade 2 e a velocidade em 3. Como é o mesmo diâmetro, então, eles vão ter a mesma velocidade, tá? Ok, então vamos calcular. Temos teorema de continuidade. Ele vai entrar aqui e vai sair por aqui e por aqui. Ok. Então, temos que o que entra tem que ser igual ao que sai. Área 1, velocidade 1, tem que ser igual a área 2, velocidade 2, mais área 3, velocidade 3. Ok. Observem uma coisa. A área é a mesma, área 2 e área 3. Então, eu posso chamar de área 2. E a velocidade 2 também será a mesma. Então, vai ser 2 vezes a área 2, velocidade 2. Ok? Então, a velocidade 2 será igual a área 1, velocidade 1, sobre 2 vezes a área 2. Qual é a área de uma circunferência? Pi r quadrado, tá bom? Então, seria pi, o raio 1, sim, que é de quanto? 1 centímetro. 1 centímetro ao quadrado, pi r quadrado, vezes a velocidade 1, que é 3, sobre 2 vezes pi, o raio 2, que seria de 1 centímetro. Ah, não, peraí. O de em cima é de 2, desculpa. É 2 centímetros. Obrigado, Patrícia. 2 e o de embaixo é 1 centímetro elevado ao quadrado. Ok? Esse aqui com pi se elimina. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado é 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1. Então, vai ser 4 vezes 3, 12, dividido em 2, igual a 6 metros por segundo. Tá? Esse 4 equivale a o raio elevado ao quadrado. E esse 1 aqui é do 1 elevado ao quadrado. Então, seria a letra A. Lembre-se que a equação de continuidade, ela é isso. O que entra é igual ao que sai. Tá? O somatório do que sai. Se aqui estão saindo duas, tem que somar essas duas. Como tem a mesma área, portanto, será a mesma velocidade. Aí a gente simplificou. Se as áreas fossem diferentes, teríamos que ter mais dados para poder resolver a velocidade 2 e a velocidade 3. Ficou claro? Questão 8 é teórica. A forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas magnéticas, já tinha falado anterior, é a radiação. Lei de Fourier não existe. É lei do Fourier. Aí já errou. Fourier. Aqui digitaram errado. Tá? Convecção é para líquidos, fluidos, gases e líquidos, ou seja, fluidos, e a condução é sólidos. Beleza? Sim, Danilo. Sempre que o raio de saída for a metade, ele vai dobrar. 9. Um cano de PVC tem um fluxo de água de 90 centímetros cúbicos por segundo. Esse fluxo de água a gente chama de vazão volumétrica, certo? Essa vazão volumétrica é de 90 centímetros cúbicos por segundo. Ok. Se a área do cano tem uma seção transversal de 4,5, área é 4,5 centímetros quadrados,
Qual é a velocidade de escoamento desse cano? Ok, vazão volumétrica é velocidade vezes área, certo? Ou seja, que a velocidade seria o quê? A vazão volumétrica vezes sobre a área. Então, aqui temos que a vazão seria 90 centímetros cúbicos por segundo sobre a área, que é de 4,5 centímetros quadrados. Centímetros quadrados com o cúbico simplifica e a resposta estará em centímetros por segundo. Professor, por que você não fez conversão alguma? Ah, porque as respostas já estão em centímetros por segundo, então não vou precisar fazer isso. Aí vou fazer 90 dividido em 4,5, vai dar 20 centímetros por segundo. E a resposta seria a letra A. Beleza? Mas o último. Ah, cadê o 10? Ah, ele teórico. Ah, sim. Qual dos materiais a seguir não pode ser considerado fluido? Petróleo é considerado um fluido, azeite considerado um fluido, solo saturado um fluido, tá? Esse aqui, solo saturado, é, por exemplo, quando está cheio de água, tá? Tem um fluido. Sangue é fluido e água congelada é sólida, gente. Não tem como errar essa questão. Até a minha irmã de 12 anos sabe entender isso aqui. Professor, Ah, boa noite. Você consegue voltar na 9 só para eu ter o resultado, a fórmula? claro. Vazão volumétrica é igual a velocidade vezes área. Entendi, foi nada. Eu tirei 0,9, mas parece que eu acertei tudo. Aí você tem que ver, mas cuidado, porque se for na presencial, quando vocês forem no polo, não vão ter que fazer o desenvolvimento para chegar nessa questão, né? Porque você Ah, estava. porque tipo assim, eu tô vendo aqui, eu tirei foto das questões para poder ver quais que eu acertei quando você fosse corrigir, né? Eu tô vendo Aham, que não errei nenhuma, tá bom. aí tá lá 0,9. Ah, será? Foi. A primeira é qual mesmo? Não peguei. A primeira questão, Isso. Depois você pode falar para mim essa conversão aí que você fez ali do centímetro cúbico? tá. É a A 3, né? primeira era aqui. Quais são os tipos de transporte que são, tá? Abordados na disciplina de fenômeno de transporte. Então, são transporte de quantidade de movimento, calor e massa. Bom, fala qual que você Tá bom. quer? É aquela do centímetro cúbico, que é lá que você multiplicou, acho que por 100, será? Era Ó, 3. Vai pra cima. esse Acho que aqui, era do né? bar. É essa aí mesmo. Então, quando você tiver gramas por centímetro cúbico e vai passar para quilogramas por metro cúbico, você multiplica por 1000, tá bom? É isso. Mas isso aqui teria que Ah, estar tá. nas tabelas de conversões, tá? Ok? Aqui só multipliquei por 1000, então a densidade desse óleo passa a 800 e a do gás passa a 10, ok? Professor, poderia voltar na 2 só para eu ver sua resolução? Obrigado. Ah, número 7, peraí, tá aqui. Tá bom? Pessoal, a gente tem mais 2 aulas. Hoje vamos continuar com convecção, que era que a gente ficou na última aula de transferência de calor por convecção. Vamos fazer mais uns exercícios de convecção, fechamos esse tema. Ficaria uma aula deixa eu ver aqui como está o calendário. Então, teríamos mais uma aula, dia 21, que seria de radiação. Dia 28, transferência de massa. E o dia 4 vai ser transferência de massa
são dois temas. Falta só o tema de radiação e transferência de massa. Só que transferência de massa eu vou dar em 2 aulas. Ok? Aí a gente já termina. O dia 4 acaba. O dia 11 já estão para fazer o simulado. O dia 11 é o simulado. E depois vem a semana de avaliações. E aqui acho que vai ser nossa última aula, dia 11. A gente se vê só esse dia. E depois daí vocês já estão liberados. Não vai ter mais aulas. Ok? E aí, porque cada um vai agendar para fazer as provas no polo, então não vai ter como fazer aula. Ok? E a matéria já finaliza dia 11. Aí que acontece? Mas vocês, se tiverem alguma questão de dúvidas com relação à nota, em realidade, ou a presença, vocês me contactam pelo particular do chat particular do Teams. Não escrevam no chat geral porque vai se perder. Fala aí, quem levantou a mão? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Então, a questão do trabalho não vai ter, né? Não vai ter trabalho, a prova vale 10. Tá? Beleza, então. Valeu. Tá bom. Ah, professor, na minha ainda está aparecendo que vale 8, 7. Vai atualizar, vai valer 10. Até lá. E se ficou em 8, 7, eu faço um proporcional para 10. Tá bom? Então, não se preocupe, não. Beleza. Então, vamos continuar com nossa aula de convecção. A gente estudou na semana retrasada da convecção se dá em fluidos, certo? Então, vamos lá. E o que a lei que estuda essa convecção é a lei de Newton, que é dada por essa equação aqui. Onde H é o coeficiente de transferência de calor por convecção, A sub S é a área superficial, é uma área em que está em contato fluido. Temperatura sub S é a temperatura da superfície que está entrando em contato fluido e T infinito a temperatura do ambiente. Então, vamos observar aqui. Um invólucro de um transistor de potência, ele tem um comprimento de 10 milímetros. E o diâmetro é de 12 milímetros. É como está aqui. É um cilindro. É resfriado. Então, ele é resfriado. Temos por uma corrente de ar. Então, aqui está tendo convecção. Uma convecção forçada. Eu quero resfriar essa temperatura desse material aqui. Sim, desse material daqui. Então, eu vou colocar um ar que está a 25 graus Celsius. Ok. 25 graus Celsius seria a temperatura do ambiente. Tá? Ok. Sobre condições nas quais o ar mantém um coeficiente de convecção médio. Ok. O ar tem um coeficiente de 100 watts metro quadrado Kelvin. Ok. Na superfície do invólucro, sem considerar a base. Tá? Então, não considera a base, somente a lateral e a parte superior do cilindro. Tá? Na base não vai resfriar, só vai resfriar as laterais e a parte superior do cilindro. Qual é a dissipação de potência máxima admissível se a temperatura superficial não deve passar dos 85 graus Celsius? Ou seja, que a temperatura da superfície é de 85 graus Celsius. Ok. Pergunta aqui, vamos calcular quanto vale essa potência máxima. Então, aqui temos o que? Temos que adicionar, calcular Q, sim? Que é potência. Em realidade, é calor, taxa de calor, ou seja, joule por segundo, que isso é watt, é potência. Pessoal, conhecemos todos os dados, sim? Temos o coeficiente H, a área, as temperaturas. Pronto, calculamos o quê? Só que a questão mais problemática desse aqui, probleminha aqui, é isso aqui, a área superficial.
Vocês lembram que na aula anterior eu falei para vocês que se vocês pegam um papel de um retângulo e dobram, fazendo a forma de um cilindro, vocês vão observar que a área da lateral do cilindro, sim, tem uma área lateral e uma área superior. A área lateral, ela equivale ao perímetro a área de um retângulo, sim, porque vocês veem que eu peguei a folha de papel, sim, e teríamos que isso aqui seria L, e se vocês dobram ele, forma a forma de um cilindro, né? E a base do retângulo seria o perímetro da circunferência, que seria π diâmetro. Então, a área de um retângulo seria base vezes altura, tá? Então, aqui, a área lateral seria π diâmetro vezes L. E a parte superior, que faz parte de uma circunferência, aí já sabemos que a área de uma circunferência, sim, essa aqui seria a área da circunferência, é π diâmetro quadrado sobre 4. Área de uma circunferência. Por que somente na parte de cima? Porque na parte de baixo deve ter uma base que não está sendo resfriada e não precisa resfriar. Só vai resfriar a parte lateral e a parte superior da tampa. Tá bom? Então, vamos calcular essa área. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Ah, tá. Ok. Então, vamos lá. A área superficial seria π diâmetro L, que é a parte lateral, mais o π diâmetro quadrado sobre 4. Π, o diâmetro, ele se equivale a 12 milímetros. A gente tem que passar para metros. Então, 12 milímetros dividido em 1000. 0,012 metros. O comprimento são 10 milímetros, ok? 10 dividido em 1000 equivale a 0,01. E aqui fazemos a parte da área da circunferência. Ok? Fazemos o cálculo. Já vou fazer o cálculo aí. Nossa, deu pequena essa área. Ok, dá 4,9 por 10 elevado a menos 4, sim, metros quadrados. De novo, se vocês quiserem fazer, por favor, para conferir esse cálculo e ajudar ao professor. Exato. Beleza. E agora a gente vai calcular a taxa de transferência de calor. Segundo a lei de Newton, seria o coeficiente de transferência de calor vezes a área superficial, que já calculamos aqui, vezes a variação de temperatura, que seria a temperatura superficial menos a temperatura do ambiente, ou seja, do ar, do fluido. Ok. O que acontece? A temperatura superficial fala que não pode passar dos 85 graus, mas graus Celsius não é a unidade. Temos que passar para kelvins. Então, temos 85 mais 273 é para fazer a conversão de passar a kelvins. Obrigado, Richard.
358 kelvins. Ok. A temperatura... Não, essa temperatura da superfície, sim. A temperatura do ar é de 25 centímetros. A mesma coisa. Para converter para kelvins, somamos 273. Temos 298 kelvins. Ok. Beleza, gente? Só está faltando aqui o H, que eu vou pegar a informação. Ele é 100 watts metro quadrado Kelvin. Ok, então vamos calcular o fluxo de calor. H é 100 watts metro quadrado Kelvin. A área superficial deu um valor pequenininho ali de 4,9 por 10 elevado a menos 4 metros quadrados, vezes a diferença de temperatura da superficial menos a do ambiente. E isso está em kelvins. O que? Isso aqui para ser um que? Observem as unidades. Metro quadrado com metro quadrado simplifica. K com K se simplifica e fica só em watts, que é potência. Está fazendo o cálculo. É de 2,94 watts. Lembrando que esses watts equivalem a 2,94 joule por segundo. 1 watt é igual a joule por segundo. Tá? Deixa eu só conferir de novo. Vocês podem fazer essa conta, ajudar ao coleguinha. Tá certo. Miguel, a área superficial? A área superficial é composta, faz um cilindro. Sim, um cilindro. Sim. Que temos a parte lateral do cilindro e temos a tampa. Se eu abro, pego uma folha retangular, que vai ser a parte lateral. Se você dobrar essa folha, faz a forma de um cilindro. Mas se você abrir ela, está tendo um retângulo. E que seria o retângulo? Olha só, essa parte daqui, que seria a parte de cima, seria o perímetro de uma circunferência. Então, seria 2π. Digo, πd. πd é o perímetro de uma circunferência. Vezes o outro lado. Então, seria πdl. Mais a outra área, a área da superfície, que seria a parte do cilindro, da circunferência, que está na parte superior, no topo da tampa. Tá? Então, é somar essas duas áreas ali. Esse H é o que? Coeficiente de? Transferência de calor por convecção. Ele é uma constante, não é constante, ele varia de acordo com o tipo de fluido, a velocidade dali do ar, viscosidade, mas geralmente esses valores são dados. Aqui temos o desenvolvimento. Beleza? Gente, deixa eu só ver aqui umas notificações que estou achando que alguém escreveu alguma coisa por aqui. Ok. No outro chat dos grupos perdidos fantasmas. Já copiaram esse aqui? Para fazer o mais um para terminar a aula. Já printei a tela. Ok. Vão lendo esse aqui e vamos tentar resolver. Parecido com o outro. Enquanto eu vejo aqui as mensagens dos outros chats, eu acho que o pessoal também está perdido. O Cláudio está aqui. Cláudio, AV, falei que... Ah, mas acho que já foi resolvido. Tô aqui sim.
Tá, não, com relação a ver se vai ser no horário da aula, não, a ver agendado no polo, tá? Que eu tô Professor, vendo, fala. pode só falar um favor, voltando àquela outra questão lá, só pra me printar lá o enunciado, só isso. Ah, o enunciado. Eu vou mandar esse material, tá? Sempre estou postando esses materiais. Ah, não, Você- sim, sim. Mas assim, Tá, foi, já foi. tá bom? É bom também garantir que fique com você. Eu não sei o que está acontecendo, porque tem uma turma de química biológica que eu dou na sexta, e acontece que o material, cara, eu posto o material da aula, semana que vem some. Aí eu tá toda semana estar passando o material. Então, verifiquem lá se estão todas as aulas certinhas. Depois, porque se sumiu, tem que me avisar. Professor, volta lá para a gente continuar fazendo Tá aula, lá. por favor. Obrigado. Esse aqui. Beleza. Ok, então vamos ver o exemplo 3. Vão lendo aí. De novo, vejam que aqui 80 graus, seria o quê? Superficial a temperatura? isso. O tubo de água. Tá, vamos lá. Um tubo de água quente. Tubo de água quente. Tá? Ele tem um comprimento de um L aqui, que equivale a 10 metros. Isso equivale. Ai, caraca. 10 metros. E tem um diâmetro exterior, um diâmetro aqui, de 5 centímetros. Diâmetro é 5 centímetros. A mesma coisa. Olha, tá bem simples esse aqui, igual que do anterior. Dá para vocês fazerem, tá? Pergunta quanto vale o fluxo de transferência de calor, ou seja, por perda natural, que ele está perdendo calor aqui para o ar, somente pela lateral. Então, só considera a área lateral. Aí está perdendo calor para o ar. Sim? A área lateral é a mesma questão que eu falei anteriormente com relação a ter aqui nesse caso, você vai dobrar assim, tá? O que acontece? Temos que deste lado seria o diâmetro da circunferência, o perímetro, desculpa, é πd, o perímetro, e aqui teríamos o comprimento. Tá? Se você dobrar esse papel retângulo, vai ficar como se fosse uma tubulação. Tá? Então, lembrem que sempre a tubulação, é mais fácil você falar assim, quando tem de um cilindro, a área superficial da lateral do cilindro sempre vai ser πdl. É mais fácil. Vamos encontrar figuras aí geométricas como o caso do cilindro. Então, já sabe que a lateral, a área superficial lateral seria do cilindro, seria πdl. Ok? Muito bom. Muito bem. E ele está perdendo aqui a temperatura superficial da superfície é de 80 graus Celsius. E a gente vai fazer essa conversão já direto para kelvins, para a gente não ter, né? Trabalhamos com kelvins. 353 kelvins. Ok. Temos que ele está perdendo calor para o ar circundante. Esse ar está a 5 graus. De novo, se passar para kelvins, seria 278 kelvins. E é convecção natural. A anterior era convecção forçada, porque eu estava forçando a dissipar calor daquele invólucro, tá? Com uma, dando uma questão de botando calor ali mediante um ar, tá? E esse é natural. O ar quente está passando por essa tubulação e está transferindo calor para o ar de uma forma natural. Não estou colocando nenhum ventilador, não estou fazendo nada. Ok.
E nesse caso, observem que o coeficiente de transferência de calor, o H do ar ali, seria de 25 watts metro quadrado Kelvin. No exemplo anterior que a gente fez, era uma convecção forçada. A convecção forçada tende a ter um coeficiente de transferência de calor maior. Lá era 100. Aqui, quando é natural, é mais baixo. Então, eu já mostrei para vocês valores desse coeficiente de transferência de calor, que algumas vezes ele quando é forçado, cara, pode passar de 1000, 2000, entendeu? Quando é natural, são valores mais baixos, como neste caso aqui. Pergunta o seguinte: considera aqui somente a transferência de calor pela superfície lateral da tubulação. Não vamos considerar as tampas. Se ele pedisse aqui que... Mas não tem como considerar tampa porque aqui... não tem como. Tá? A não ser que esteja aberto. Aqui fica fluido caindo por um lado. Mas não está acontecendo isso aí. Eu estou viajando aqui. Ok. Qual é o fluxo de calor de transferência de calor pela perda de convecção natural? Ou seja, vamos calcular o quê? Tem aí 5 minutinhos para vocês fazerem. Quem já fez, pode colocar. É similar ao anterior. Pessoal, eu fui postar lá, quando eu montei o simulado, tentando fazer coisa do que a gente viu aqui em sala de aula. E vocês podem ver que óbvio que na hora que eu fui escolher as questões, tinha muitas questões assim que tinha um grau que não... Mas tudo que saiu no simulado, tudo foi dado aqui em sala de aula. Então não teve nenhuma surpresa, nada demais. Inclusive, os exercícios que eu estou fazendo em sala de aula têm um pouco grau maior que aqueles lá que vocês encontraram no simulado. Esse AS, ele é dado em metros? Metros quadrados. Tá? Então tem que fazer a conversão do diâmetro de 5 centímetros para metros. Professor, depois, se possível, dar uma palhinha a respeito da convecção natural e forçada. A gente pode voltar lá, tá? Já vou mostrar. Vamos fazer esse aqui. Disse que... Ah, tá, não, peraí, desculpa, não. Patrícia colocou 2.940. Já a resposta final, né, Patrícia? Ok. Então vamos lá. Bora, pessoal. Para a gente terminar logo. Ó, aqui tem 29,46. Ok. Então vamos, eu já vou fazer direto. Olha só. Coeficiente 25 W metro quadrado Kelvin. Área superficial π. O diâmetro, que é 5 centímetros, tem que passar para metros. Então, 5 dividido em 100, 0,05 metros. L, comprimento, é de 10 metros. Temperatura da superfície, 353, menos 278 kelvins. Que equivale ao quê? Então, vamos lá. Metro por metro, metro quadrado, Kelvin com Kelvin, e a resposta estará dada em watts. E essa resposta é... O 0,5 tá metro quadrado? Não, é metro, né? É metro. Ah, tá, você cortou os 2 metros. Ah, tá. Aham. 2.945 watts. Nossa, aqui eram 5. 2.945 watts é a resposta certa. Então, tá certo ali, Patrícia.
Danilo tem que rever aí onde você... Ah, não fez a conversão, já vi. De centímetro para metro, né? Cuidados com as unidades. Converti, mas coloquei 0,5. Ah, tá. É. Beleza. Pode copiar. E aí vou voltar no que pediram lá de convecção forçada e convecção natural. Se tirarem uma foto ali, aí eu vou lá. Beleza? Posso ir? Vou lá. Eu vou explicar a parte do convecção forçada e convecção natural, só estou voltando. Aqui. O que acontece? Quem foi que me perguntou? Eu, professor Ronaldo. Ronaldo, olha só. Convecção natural é quando temos uma superfície, sim, que ela está emitindo ou transferindo calor, sim, para o ambiente. Falamos que a convecção somente acontece de uma forma em fluidos. Então, o gás é um fluido, né? O ar que está aqui em cima vamos imaginar que aqui seja uma chapa quente, tá? Aqui, quem está recebendo esse calor é o ar. Então, está acontecendo transferência de calor por convecção nesta área, tá? Aqui na chapa quente é condução. Aí outra coisa, ok. Mas o que acontece? Se eu deixar essa chapa quente ali no ambiente normal, ele vai resfriar de uma forma natural, com o vento que está ali, com o ar que está tranquilo. Então, é uma convecção natural. Vai ter uma transferência de calor até que todo esse ambiente vai estar na mesma temperatura, de acordo à primeira lei da termodinâmica. Ok. Forçado, em vez de deixar ele sozinho ali com o ar, eu posso colocar uma fonte. Então, por exemplo, um ventilador para acelerar o processo. Então, estou forçando a resfriar essa superfície. Tá? Então, por isso que chamo de convecção forçada. E a convecção pode ser de duas formas: natural, sem nenhuma fonte externa, ou forçada, se eu estou colocando uma fonte externa para acelerar esse processo de resfriamento. Tá bom? E nesses dois casos, a lei de Newton fala que a gente tem, sim, este fator de convecção, que é o coeficiente de transferência de calor. E ele muda muito. Olha só, aqui tem esses valores. Por exemplo, convecção natural em gases. Só vamos analisar os gases. É de 2 a 25. Agora, se for forçada, ela vai até 250. Então, quanto maior seja a agressividade, por falar assim, agressividade, né, de tentar resfriar essa superfície, se eu estou fazendo forçada, esse H ele vai ser maior, comparado que se for deixado ali de forma natural, deixando acontecer naturalmente, tá bom? Ficou claro? Sim, professor. Então, na questão, por exemplo, de acordo com o valor que vier, vai dar para saber se é forçado ou se é natural. Mas aqui, por exemplo, esse exemplo 2, deu para ver que ele era forçado, porque ele fala assim, olha só, o invólucro é um transistor de potência, isso aqui é quente, então, se é resfriado por uma corrente de ar, então a corrente de ar já está falando ali que está passando uma corrente que está obrigando ela nessa direção, viu? Tá? E é 100, então a gente já vê que é meio forçado, tá? Está forçando ali. Esse aqui não, ele é uma tubulação que está perdendo calor para o ar circundante. Então, não estou colocando ali nem com uma corrente de ar, não coloquei uma corrente de resfriante, por exemplo, um gás, sim, de resfriamento ali, nada. É só natural. Bom, e até por isso que no H que a gente viu que é um pouquinho menor, um 25, outro deu 100. Então, é para ter mais ou menos uma ideia ali. Entendi. Eu já... A dúvida era essa mesmo, porque uma questão estava com 100, outra com 25, Ah, não, mas ele por esses muda. valores tabelados, a gente conseguiria saber, É, mesmo que a questão não dissesse. isso. Ó, Entendi. dava 100, né? Tava aqui, ó, forçado para gases. E o outro era 25, tava aqui no limite, assim. Tá no limite, é.
Tá? Obrigado, professor. Ficou Nada que compreendido. isso. Nada. Bom, pessoal, dúvidas? Se não tiver mais dúvidas, estamos liberados. Então, semana que Valeu. vem, eu peço que vocês estudem transferência de calor por radiação. E a gente finaliza transferência de calor. Tá bom? Valeu, Então, professor. quando não tiver uma fonte Boa- externa, Boa não noite Valeu, aí. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Compartilhar esse material aqui. Boa noite, professor. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite, professor. Eu vou compartilhar aqui no chat o material, tá bom? Ah, certo que aqui não deixa. Já vou postar. Tchau, gente. Boa noite, professor. Obrigado aí. Valeu, até mais.